Aluno da mediação tecnológica, olha aí nós aqui voltando para fazer aquela pequena revisão sobre vocês, sobre esse momento que nós estamos vivendo, esse totalitarismo na Europa, esse movimento hitlerista, o Hitler como é que aparece na Europa. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, estão gostando? Mande um alô, não esqueça de mandar um feedback aí, professor, mande ali um alô para o professor Beto e tal, professor Lorismar, dizendo aí como é que estão sendo as aulas de história, porque eu preciso que vocês façam esse feedback para a gente fazer essa comunicação, tá certo? Então, vamos lá na tela para vocês, que nós estamos na aula 13.2, eu, professor Beto, aí com vocês, falando justamente sobre totalitarismo na Europa, da parte 2 desse totalitarismo. E aí nós começamos a falar sobre o nazismo na Alemanha. Como é que o nazismo aparece na Alemanha? Nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu totalmente humilhada, derrotada, com as condições impostas pela Alemanha pelo Tratado de Versalhes, deixava ela basicamente um lixo perante a Europa. Aí, temendo a expansão do socialismo, da elite política e econômica alemã, passou a apoiar o partido nazista. E quem era o líder do partido nazista? Adolf Hitler. Os partidários do nazismo eram também chamados de nazis. Então, a elite ela começa a apoiar o nazismo com medo do socialismo. E não apoia o liberalismo, que já tinha quebrado nos Estados Unidos o liberalismo. Então é aí que Hitler vai aproveitar, gente. Ele estava no momento certo, no local certo, da maneira certa e vai aproveitar e capitanear para si todo esse poder. Aí Hitler começa aí a sua ascensão no poder. Ele não era alemão, mas em 1914 ele alista-se como voluntário no exército alemão. Tanto é que ele recebe a Cruz de Ferro. A tumultuada situação política e social favoreceu essa ascensão de Hitler. Com a aprovação do presidente Hindenburg, aqui ó, o presidente Hindenburg, que também era um herói de guerra, que havia sido reeleito, foi nomeado chanceler. Aí foi neste momento que ele disse, eu sou chanceler, então eu vou dizer que houve um atentado terrorista aqui dos comunistas, ele vai me dar todo o poder e eu vou iniciar o meu projeto chamado Terceiro Reich. Aí Hitler inventa coisa lá para começar a perseguir seus opositores políticos dentro da Alemanha. Hitler escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, que falava sobre a superioridade da raça ariana, do antissemitismo, que era contra os judeus, o total fortalecimento do Estado e sobre o expansionismo, o espaço vital, a busca do espaço vital. Todo o sistema educacional deve ter como objetivo dar às crianças do nosso povo a certeza de que são absolutamente superiores aos outros povos. Olha o que pregava o nazismo na Alemanha. E aí, o governo de Hitler, no governo de Hitler nós vamos ver um sistema educacional que vai ser marcado pelo militarismo. Os alunos são levados a praticar a doutrina militar dentro das escolas, principalmente a obedecer ao Führer, ao grande líder, e pelo antissemitismo. Aí, os judeus eram o grande inimigo. A juventude hitlerista propagava a sua ideologia muito forte. Nós vimos também o Hitler dentro do plano econômico, a agricultura e a indústria, o plano externo, o militarismo militarizou rapidamente o país e começou uma política externa expansionista. Meus queridos, hora de fazer a atividade. Nós fizemos rapidamente essa revisão com vocês, para vocês entenderem como é que se dá esse contexto. Agora, com vocês fazendo essa atividade, com tranquilidade, calma, eu vou ali tomar um cafezinho e já volto para a gente fazer a correção, tá bom? Na Roma Antiga tinha um cumprimento que as pessoas enriste a mão para cima, não quero repetir esse gesto, mas enriste a mão para cima e dizia
Ave César. O Império Alemão, ele foi chamado lá em determinados momentos como Sacro Império Romano Germânico. Já foi chamado como Sacro Império Romano Germânico, lá no Primeiro Reich. E esse Império Germânico, ele vai pegar como se fosse o Império Romano. Ave César. E Hitler vai implantar isso dentro do nazismo alemão. Só que não era ave. Era Heil Hitler. De uma hora para outra, o povo alemão via Hitler como um mito e se cumprimentava em homenagem a esse mito que vai ser criado dentro da Alemanha. Heil Hitler. Vamos lá na primeira questão. Primeira questão, ela fala o seguinte. Antes de se tornar chanceler, enquanto estava detido, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, que se tornou a obra fundamental do nazismo. Neste livro foram expostas as bases da doutrina nazista, um conjunto de ideias autoritárias e pseudocientíficos. Algumas dessas ideias autoritárias eram o seguinte. O que era essa ideia? Democracia racial, tolerância religiosa e expansionismo? Superioridade da raça ariana? Antissemitismo? Total fortalecimento do Estado expansionista? Antissemitismo, nacionalismo, autoritarismo e democracia? Socialismo? Antissemitismo, tolerância racial e messianismo? Superioridade da raça ariana, antissemitismo, total fortalecimento do mercado expansionista? E aí? O que falava essas ideias nesse livro Minha Luta? Esse livro ele tratava justamente sobre essa superioridade da raça ariana. Lembra do Terceiro Reich? A superioridade dessa raça que ele utilizava até pressupostos científicos do darwinismo social, que a raça ariana seria uma raça evoluída. E como a raça ariana era uma raça evoluída, e a Alemanha tinha muitos judeus, a política antissemitista ela foi muito forte. Antissemita. O povo semita é o povo judeu. Resumidamente, isso aí. E ele começa uma política antissemitista. Outra característica do movimento nazista é o total fortalecimento do Estado. Hitler era religioso. Era muito religioso Hitler. Só para vocês terem uma ideia. A igreja alemã vai apoiar o nazismo. Tá? Tanto é que ele tem como lema também Deus, nação, que é a pátria. Tinha a questão familiar lá, quer dizer que estava defendendo a família alemã. Tinha esses lemas do movimento nazista. Então, esse antissemitismo, ele dizia que quando ele perseguia os judeus, ele estava defendendo a família tradicional alemã, que não podia se relacionar com os judeus. Total fortalecimento do Estado, o Estado ele se torna um Estado forte, e o expansionismo. Ele dizia que precisava de um espaço vital, onde agregasse outros povos que estavam espalhados na Europa dentro desse Terceiro Reich. Começa o expansionismo. Então, por isso que essa questão correta que está aí, a letra dela é a letra B. Superioridade da raça ariana, antissemitismo, total fortalecimento do Estado e expansionismo.
Segundo aí, com a aprovação do presidente Hindenburg, que havia sido reeleito, Hitler foi nomeado chanceler em 30 de janeiro de 1933. 33, ó. Ele já começa a dar suas caras ao poder. Era o início do período da história alemã que ficou conhecido como 1933. Só para vocês terem uma ideia, gente. Só 5 anos depois, Hitler vai começar um processo expansionista. Ele vai tomar o poder para si e começa um processo expansionista. 5 anos depois. Mas é aí que começa. Seria o Terceiro Reich, a República de Weimar, o nazifascismo, o Império Hitlerista ou o socialismo alemão? Sacro Império Romano Germânico, que foi criado na Europa, lá na Idade Média, é considerado o primeiro Reich. A Guerra Franco-Prussiana leva a Alemanha unificada a fazer o segundo Reich. Guerra Franco-Prussiana. Então começa aí também a busca do... Esse segundo Reich leva até a Alemanha a participar da Primeira Guerra Mundial. E agora o Hitler, ele tem uma filosofia, ele disse, olha, vamos fazer uma política onde você se sinta mais dono de sua nação, aonde a raça seja pura, aonde o povo não desejado seja expulso ou eliminado. Começa então o Terceiro Reich. Aquilo que ele escreveu no livro dele estaria sendo colocado em prática no Terceiro Reich. Na tela para vocês. Terceiro Reich então é a resposta correta da questão 2. A gente já tinha falado várias vezes, né, sobre essa questão. Tinha como errar essa questão, não. E a terceira? O sistema educacional organizado pelo governo nazista, embora tivesse semelhança com o do fascismo italiano, foi mais intensamente marcado pelo militarismo, semitismo e democracia. Será que existia democracia nesse sistema educacional? Pela ideologia de gênero, guerrilha rural e educação física? Ou pelo antissemitismo, democracia e militarismo? Pela educação libertadora de Paulo Freire? Ou pelo processo ensino-aprendizagem? Ou pelo militarismo, pelo racismo e pelo antissemitismo? Sistema educacional organizado pelo governo nazista, embora tivesse semelhança com o fascismo, foi mais intensamente marcado. Primeiramente, eu quero utilizar a palavra antissemita. Você sabe que é um povo, o povo judeu é um povo que ele sai a partir do ano 70 depois de Cristo. Ele foi expulso da terra deles. Eles saíram se espalhando pelo mundo. Olha como a cultura judaica ela é forte, que ela conseguiu ser espalhada pelo mundo e tentar ser preservada. Venceu até a perseguição da Santa Inquisição. Quantos judeus não foram mortos pela Inquisição? E nós temos aí esse antissemitismo sendo colocado novamente dentro da Itália. O povo judeu, o povo culpado. A educação hitlerista, ela se aprofundava muito no racismo. A raça ariana pura era pura, o restante era inferior. Racismo forte. O povo africano, o povo negro que estava na Europa, era totalmente descartado dentro dessa concepção. É por isso que nas Olimpíadas, quando um negro ganhou dentro da Alemanha, foi maior escândalo. Como se a raça ariana é superior, como é que nós vamos perder
para o negro aqui dentro da própria Alemanha. Militarismo. A figura do militarismo, armar todo mundo, era uma política de Hitler para que todos eles se tornassem militares, se tornassem da juventude hitlerista, vestisse farda, se fardasse, trabalhasse a questão da doutrina, do nacionalismo e tudo, para obedecer cegamente a um comando. Comando esse dado pelo Führer, pelo grande líder nazista que era Hitler. Então, a resposta correta daí é justamente... Vamos lá para a tela. E aí, qual é que vocês marcaram? Letra E, militarismo, racismo e antissemitismo. Era característica. Vamos para o Enem. Hora do Enem. Agora vamos para a hora do Enem. Vamos lá com o historiadorzinho para a hora do Enem. E aí o Enem já começa com esse texto, um Enem de 2009, que traz o seguinte: o regime totalitário da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pelo quê? Caracterizava pelo quê essa atuação desses movimentos juvenis? Pelo sectarismo e pela forma violenta, radical, com que enfrentava os opositores ao regime? Pela proposta de conscientização da população acerca de seus direitos como cidadãos? Pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava aos jovens como exemplo a seguir? Pelo diálogo, a organizar debates que opunham jovens idealistas às velhas lideranças conservadoras? Ou pelo método político populista e pela organização dos comícios multitudinários? E aí? A atuação desses movimentos juvenis estaria dentro de quê? Esses jovens, eles eram preparados, primeiramente, para eles serem sectaristas. Separassem, dividissem as raças, serem preconceituosos, serem altamente xenofóbicos. E eles eram violentos contra esses opositores, eles iam para cima desses opositores. Então, é por isso que essa questão, a correta, dentro do Enem, é justamente a letra, olha aí, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Conscientização, não. Modo de vida saudável, não. Debates, não. Pelo método político populista, não. Comício, não. Então, resposta correta daí justamente a letra A. E, meus queridos alunos, chegamos mais um final de uma aventura na história, de uma aula. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco como é que se dão esses regimes totalitários na nossa primeira aula e nessa segunda aula. Mas não terminou por aí, não. Nós temos mais uma aula que vai falar sobre esses regimes totalitários. E acompanhe, fique esperto, fique atentos a essas aulas. Até a próxima aula.